Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos ao blog Vou Nessa Direção. E hoje nós vamos ter uma formação muito especial chamada Romanos 8. Claro, essa formação é sobre o livro de Romanos, a carta que São Paulo escreveu, no capítulo 8. E nós vamos tocar em alguns temas aqui, que esse capítulo 8 é riquíssimo. Então, bem-vindos aqui também. Esse é o novo interior, o novo estilo do blog que eu vou estar gravando aqui agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos te pedir, Virgem Maria, que a Senhora nos cubra com teu manto sagrado e conceda a graça e que nós precisamos para esta formação, para reter a palavra de Deus no nosso coração, como a Senhora fazia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, essa carta de São Paulo aos Romanos é riquíssimo, esse capítulo 8. E ele começa dessa forma: de agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Eu gostava muito de citar essa palavra quando eu dava meu testemunho. Se você ainda não viu meu testemunho, ele está escrito em duas partes aqui, até os meus 24 anos, até antes de eu sair do Brasil. Você pode conferir aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E que maravilha que é estar em Jesus Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. E porque a lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. E o que significa ser liberto da lei do pecado e a lei da morte? É ser liberto das paixões desenfreadas da carne, do desejo, como nós refletimos durante esse período da Quaresma, os desejos dos nossos olhos, o desejo de possuir, o desejo de ter e o desejo de gozar das coisas e das pessoas e do mundo. E como nós sabemos, o próprio São Paulo escreve um pouco mais para trás, no capítulo 6, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então, vivendo em Cristo, nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Porque a lei que começa a reinar na nossa vida é a lei da graça. A graça de Cristo agindo em nós. A graça de nós vivendo uma vida em Deus. E se a gente continuar, vamos para o versículo 5. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Lembra até aquele filósofo lá, o Leandro Carnal. Quem vive na carne gosta do que é carnal. Mas quem vive no Espírito gosta do que é espiritual. Isso nós podemos distinguir muitas pessoas dentro da igreja. Quantas pessoas só se preocupam com as coisas carnais. Pessoas carnais. Pessoas que gostam da carne. Pessoas que estão apegadas à carne. A respeito disso, São Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 1. Olha só a recomendação. A admoestação de São Paulo. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo.
Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podeis suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. E que interessante, né? É ele mesmo que escreve na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, sobre a luta espiritual. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas quantas pessoas focam nisso? Eu tenho que combater os homens desse mundo, eu tenho que combater as ideologias, eu tenho que combater a pobreza, eu tenho que instaurar o reino de Deus aqui na terra. A nossa luta é contra o demônio. São Paulo diz aqui mais para frente também na carta de Coríntios, não são carnais as armas com que lutamos, são espirituais e poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Mas como as pessoas são muito carnais, não têm esse conhecimento, não sabem disso, fica tentando lutar na carne. E olha só, ele mesmo explica, ora, a inspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. E ele conclui essa parte, hein? Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E como nós dissemos já no início aqui, o que significa viver segundo a carne? É viver de acordo com as suas paixões. Olha só, falando disso, São Paulo escreveu no livro aos Gálatas, na sua carta aos Gálatas, né? Sobre as obras da carne. Vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixeis guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. E São Paulo, ele pega muito quando ele escreve. A gente pode ver que na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, nos Efésios, em muitas das suas cartas ele fala sobre isso. E é interessante que se a gente voltar um capítulo aqui em Romanos, ele vai explicar: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Infelizmente, quantos de nós, e muitas vezes, quanto nós vivemos na carne, não é verdade? O próprio São Pedro, guiado pelo Espírito, ele disse, quando Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? Dizem que tu és um profeta, que tu és Elias. E vós, quem dizeis que sou? E Pedro, guiado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia: bem-aventurado Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus fala: é necessário que o Filho do Homem padeça e seja sepultado e ressuscite ao terceiro dia, ele, movido pela carne, diz:
Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus repreende e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são como os de Deus, mas como o dos homens. E é isso que significa, isso que São Paulo está dizendo aqui: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mesmo o primeiro Papa, quando foi conduzido pela sua carne, pelos seus pensamentos humanos, ele foi repreendido por Jesus. Isso significa que isso não agrada a Deus. Nós temos que viver segundo o Espírito. E olha só, esse capítulo 8 de Romanos é um capítulo de pérolas. Porquanto não recebeste um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo clama Abba, Pai em nós. O Espírito Santo nos convence que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos leva a viver uma vida espiritual. O Espírito Santo se une ao nosso espírito e é Ele mesmo que nos dá o testemunho. Olha só, o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se filhos também herdeiros, herdeiro de Deus e cordeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. O Espírito Santo nos convence a respeito disso, mas Ele só pode nos convencer quando nós deixamos, quando nós abandonamos a vida na carne, quando nós abandonamos os apetites, quando nós abandonamos o desejo da carne, que é hostil a Deus. E olha só o que ele continua no versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm comparação alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Quantas pessoas colocam a sua esperança nessa terra, né? Que infelizmente muitos protestantes confiam em Deus para ter os bens materiais. A famosa, né, teologia da libertação, não, que é outra desgraça. Mas isso surgiu no meio católico, né, a teologia da libertação. Uma desgraça plena. Mas eu estou falando da teologia da prosperidade. Quantos que colocam a sua esperança em Cristo para alcançar bens nessa terra? A sua fé é para alcançar graças nessa terra, é para alcançar sucesso nessa terra, é para satisfazer os prazeres da sua carne, é para ter uma casa grande, é para ter uma bênção material, para ter um trabalho onde você ganhe muito, para ter... Não é só as condições necessárias, que é aquilo que diz São Paulo: o pior dos males é o apego ao dinheiro. Essa é a coisa da carne. Sinto muito que muitos católicos também iludidos estão vivendo na carne, estão querendo ser doutrinados com essa doutrina satânica da teologia da prosperidade. Isso não é de Deus, isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus. E aqui continuando no versículo 26, o Espírito vem auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Meus irmãos, muitas pessoas vivem na carne porque ainda não conhecem o poder do Espírito Santo. Muitas pessoas vivem na carne porque ainda não experimentaram a graça que é esses gemidos inefáveis do Espírito que Ele produz em nós. Ele produz em nossa alma, Ele se une ao nosso Espírito, Ele eleva a nossa oração a Deus de uma forma que Deus entende. Isso aqui a gente pode falar, né, aquele dom das línguas, que maravilhoso. Na renovação carismática a gente aprende muito sobre isso. Muitos dos católicos ficam fechados a isso por medo, por ignorância ou por que quer coisa que seja, mas fechado ao Espírito Santo, a qualquer dom que seja. Se você não vive o dom do Espírito, você vai acabar vivendo na carne. E é por isso que muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem. É por isso que muitas pessoas fazem as coisas para Deus e não conseguem ir mais além, porque fica na carne. A carne não dá fruto. O que dá fruto é o Espírito.
É o Espírito que age em nós. É o Espírito que perscruta o nosso coração, que eleva o nosso clamor. O Espírito que nos leva às lágrimas. O outro dom maravilhoso do Espírito Santo, né? O dom das lágrimas. É o Espírito que nos revela as coisas de Deus. É o Espírito que nos inspira a buscar a Deus. É o Espírito que inspira a nossa oração. É o Espírito que nos estimula quando nós estamos fracos. É o Espírito que nos ilumina quando nós estamos nas trevas. É o Espírito que nos dá força quando nós estamos fracos. É o Espírito. Nós temos que viver uma vida espiritual. Bom, esse é o título do capítulo 8, né? O Espírito dá a vida. Quantas pessoas estão na morte porque vivem na carne? Que tristeza, meus irmãos. Aquela frase de Santo Agostinho: o pecado é o motivo da tua tristeza. Deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria. Nunca a santidade vai ser o motivo da nossa alegria enquanto a gente continuar vivendo na carne, de acordo com os apetites da carne, de acordo com os desejos da carne. São João da Cruz dizia: deseje aos desejos, renuncie aos seus desejos, encontrarás o que o seu coração deseja. Nosso coração deseja Deus, a nossa alma tem sede de Deus, o nosso espírito suplica por Deus dia e noite, mas quando essa sede de Deus vem, a gente pensa que é a nossa carne que está querendo ser saciada e a gente tenta se satisfazer com comida, com bebida, com sexo, com droga, com festa, com qualquer coisa que seja, mas nunca vai te satisfazer porque é um desejo interno, é lá da nossa alma. E olha só, continuando aqui no versículo 28, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Nossa, vou falar para você, já é 10 horas da noite aqui, eu tô com sono, mas eu quero fazer essa formação de quaresma pelo menos uma vez por semana. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E olha só como a gente pode falar que a gente ama a Deus se a gente está vivendo na carne. Como a gente pode falar que a gente ama a Deus se a gente está vivendo de acordo com a nossa própria vontade. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E guardar os mandamentos é viver os mandamentos. Muitas pessoas querem falar que ama a Deus, mas ama na carne, porque não guarda mandamento, porque não vive a vontade de Deus. E o que é o pecado? João explica. 1 João 3,4, o pecado é a transgressão da lei. E a gente conhecendo os decretos de Deus, a gente conhecendo a vontade de Deus, é aquilo que está escrito em João no capítulo 1. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Ah, meus irmãos, que tristeza para nós. Para nós católicos, né? Refletimos semana passada sobre a missa. Que tristeza para nós católicos. Sabemos que o sacrifício de Jesus está lá diante dos nossos olhos a todos os dias, com exceção da Sexta-feira Santa. Todos os dias do ano tem uma missa sendo celebrada em cada um dos lugares da face da terra. E a gente, vivendo na carne, prefere fazer as nossas coisas, viver as nossas coisas, do que participar do mistério do banquete celestial, né? Mas olha só no versículo 31, que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Isso remete, né, àquela passagem de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e tudo mais o será acrescentado. Quantas pessoas vivendo na carne quer buscar primeiro as coisas para depois buscar Deus? Essa é a regra, né? É a ordem da teologia da prosperidade. Primeiro as coisas. Se Deus me der, eu acredito. Se Deus me abençoar, eu creio. Se Deus me der o carro que eu quero, eu mudo de vida. Eu abandono o vício e venho para a igreja. A ordem de Deus é o seguinte: primeiro o reino de Deus,
Primeiro a justiça de Deus e depois todas as coisas. Quem vive na carne quer primeiro as coisas e depois Deus. Isso quando não fica se iludindo com as coisas e esquece de Deus, né? Olha só. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado a matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Imagina uma pessoa carnal falando uma coisa dessa. Imagina uma pessoa que quer fazer justiça nesse mundo, uma pessoa que quer viver segundo os seus próprios apetites, falando uma coisa dessa. Não tem como. Não tem como ser mais que vencedor na virtude daquele que nos amou se nós não vivemos no Espírito. É o Espírito Santo quem nos assevera isso no íntimo da nossa alma. E por que São Paulo escreveu isso, meus irmãos? Olha só. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o futuro, nem os potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Por que ele escreveu isso? Porque ele era guiado pelo Espírito. Porque ele tinha certeza, né, do espinho da sua carne. Aquele anjo de Satanás que ele diz que foi dado para esbofeteá-lo. Ele tinha certeza de que, dependendo dos seus próprios esforços, ele não conseguiria nada. Que, dependendo da vida na carne, ele não conseguiria nada, mas o Espírito atestava: Abba, Pai. O Espírito intercedia por ele. O Espírito trazia certeza ao seu coração. Olha só como começou no capítulo 8. De agora em diante, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou. E é isso que tem que acontecer comigo e com você, meus irmãos. A lei do Espírito de vida tem que nos libertar. A lei do Espírito de vida me libertou. E para que a gente aprenda com São Paulo o que é viver no Espírito, é isso daqui, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Sim, tolerais a quem vos escraviza, a quem vos devora, a quem vos faz violência, a quem vos trata com orgulho, a quem vos dá no rosto. Sinto vergonha de o dizer. Temos mostrado demasiada fraqueza. Entretanto, de tudo aquilo de que outrem se ufana, falo como um insensato. Disto também eu me ufano. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como menos sábio, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites, menos um. 3 vezes fui flagelado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagens sem conta. Exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigo da parte de meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigo na cidade, perigos entre falsos irmãos,
trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Meus irmãos, muitos de nós nem começaria se a gente passasse pelo mínimo que São Paulo passou. Os trabalhos para Deus, cárceres por Cristo. Eu duvido muito que se um de nós fosse encarcerado pelo nome de Jesus, a gente manteria a fé e a gente não abandonaria o Espírito e começaria a viver totalmente na carne. Açoites sem medida. Quantos de nós, se fosse... Não, só ameaçado, meus irmãos. Só ameaçado a gente abandonaria a fé, deixaria o Espírito Santo e começaria a viver como pagãos. Imagina ser açoitado. Muitas vezes via a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. Eles acreditavam que se ele desse o número 40, a pessoa morria. Ele recebeu isso 5 vezes. 3 vezes fui flagelado com varas. Uma vez apedrejado. Meus irmãos, não precisa nem continuar lendo. A gente vive na carne, essa é a verdade. A gente está como São Paulo escreveu aqui no capítulo 3 de Coríntios, criancinhas. Como em outra passagem, São Pedro vai dizer, ainda não tendes crescido, não podes receber o alimento sólido, né? Porque a gente está na carne. É isso que a gente faz. A gente vive uma vida na carne. A gente não tem vida espiritual. A gente não entende as coisas de Deus. A gente não busca entender. A gente não lê a Bíblia. A gente não reza. A gente não participa da missa de direito. A gente não faz as coisas como o Espírito nos inspira. E é por isso que a gente nunca vai progredir na nossa vida espiritual. É por isso que vai passar ano, vai passar quaresma, vai passar Natal, vai passar festa, vai passar encontro, vai passar tudo. A gente nunca vai se converter enquanto a gente não abandonar a carne, enquanto a gente não decidir viver no Espírito. Independente das nossas fraquezas, independente dos nossos pecados, Deus é maior, Deus é mais forte que as nossas fraquezas, Deus é mais santo que o nosso pecado. Deus é mais grande que a nossa pequenez. Deus é mais puro que a nossa impureza. Deus é mais luz que as nossas trevas. Então não tem nada que pode nos separar do amor de Deus. Deixa que o Espírito Santo convença o coração dessa verdade, como ele convenceu São Paulo, como ele me convenceu. Queremos pedir, Senhor, que com teu Espírito o Senhor nos molde, o Senhor nos revele a tua força, o Senhor nos revele a tua graça, o Senhor nos revele o teu amor, o Senhor nos leve a viver uma vida no Espírito, o Senhor nos atraia a ti, nos liberte dos desejos da carne, dos apetites da carne, para que essa palavra Romanos 8:8 fique cravada no nosso coração. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Nós não queremos viver segundo a carne, Senhor. Queremos viver segundo o Teu Espírito Santo. Queremos viver uma vida espiritual. Não queremos mais ser criancinhas, ficar só no leitinho, Senhor, mas queremos alimento sólido, queremos o compromisso contigo, queremos a Tua graça, queremos nos posicionar contigo e fazer a Tua vontade na nossa vida. Vem, Espírito Santo, nos dá a sabedoria, nos dá o Teu poder, nos dá a Tua unção. Una-se ao nosso Espírito, intercede por nós com Teus gemidos inefáveis. Vem, Espírito Santo, e clama em nós, Abba,
Pai, essa certeza do amor de Deus, essa certeza da graça, da presença, da vontade de Deus. Bendito sejas tu, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado sejas por essa formação de hoje. Louvado sejas pela tua palavra, pela tua igreja, pela tua mãe que o Senhor nos deu como nossa mãe. Louvado sejas agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.